Boa noite, vamos lá. Hoje eu resolvi fazer uma live um pouco diferente do que eu estou acostumado. Resolvi fazer aqui na minha casa, para a gente poder dar um pouco mais de atenção para as crianças também. Então, para mim, a hora que eu termino, eu já estou na minha casa, já consegui jantar, já consegui fazer tudo. Então, para mim, agora, nesse momento, é um momento de casa. Vai ter um pouquinho de barulho aí externo, tá, pessoal? Mas espero que vocês entendam que é um ambiente mais caseiro, é algo que vai estar... Tem duas avenidas aqui, então acaba dando ok. Então, de vez em quando vai passar uma moto, de vez em quando passa um carro. Vamos fazer uma coisa mais descontraída aqui também, para a gente poder, de certa forma, fazer algo proveitoso para todos, ok? Então, uma boa noite a todos, espero estar colaborando cada vez mais com a sociedade, entregando um pouco mais de conteúdo, inclusive sobre o que a gente vai falar aqui hoje, né? Que a gente fala sobre organização e essa parte de saúde. Deixa eu só colocar aqui, fixar, eu tinha fixado, organização versus... Opa... Saúde, que saúde é a minha praia. Então eu faço isso e agora eu fixo. Fixar, beleza. Então, pessoal, retomando, né? A gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre organização. Muitas pessoas não conseguem relacionar a falta de organização, que nós vamos começar pela falta de organização, e a não saúde. O que acontece é que muitas pessoas que vêm para o meu consultório, que vêm passar por consulta, eles não imaginam o quanto a falta de organização pode gerar problemas de saúde. As pessoas estão muito acostumadas a pensar que saúde são grandes problemas. Só que se você tiver problema o dia inteiro, pequenos problemas que vão martelando, eles também vão gerar grandes problemas para vocês. Eu costumo dizer assim, às vezes uma tijolada na cabeça vai doer naquele momento, mas depois passa. O duro é uma pessoa ficar jogando pedrinha na tua cabeça o dia inteiro. Isso vai te incomodar muito, isso vai fazer o seu cérebro buscar uma reorganização. Então, quando a gente fala de organização, a gente precisa entender que nós temos vários tipos de organização. Nós temos organização no nosso ambiente. O ambiente é a sua vida, é a sua casa, é o seu trabalho, é tudo. Por exemplo, o ambiente do seu quarto, o ambiente do seu banheiro, o ambiente da sua sala. Tem muitas pessoas que adoecem porque não sabem que isso está desorganizado. E dentro de uma organização, além disso, de ter a cama no lugar, o sofá, os móveis, vamos pensar assim, os talheres, enfim, toda a informação. Outra coisa que desorganiza muito são os relacionamentos. Muitas pessoas se desorganizam e não sabem que isso é uma desorganização. E aí quando chega no consultório, principalmente com as dores emocionais e dores físicas, elas não sabem o porquê disso. E aí a hora que você vai citar para a pessoa, ela fala, nossa, mas isso é tão bobo, era tão fácil de organizar. Eu falo, pois é. Então aqui a gente começa a falar um pouco também sobre organização de tempo, sobre organização da vida prática. E aí o que é realmente importante na sua vida. Não dá para deixar, de repente, tá, a sua casa uma bagunça. E aí você chega à noite, você trabalha e você chega à noite e essa bagunça, de certa forma, te incomoda. O nosso cérebro, ele não foi feito, gente, para gastar energia, ele foi feito para poupar energia. Nosso cérebro, ele tem uma base autônoma, uma base inconsciente, que é muito mais veloz que o consciente. Então, enquanto você acha que está tudo bem, mas a hora que você vai procurar uma coisa e você não acha, a hora que você vai se relacionar com uma pessoa e você não consegue, essa desorganização vai gerar alguns problemas para você. Então, dentro desse autoconhecimento, a gente precisa muitas vezes entender algumas outras informações. Então aqui eu vou te dar, olha, é de coração, é um negócio muito simples, tá? É algo que eu bato muito em cima, mas muitas pessoas não levam isso em consideração. E eu vou dizer de coração para vocês, presta atenção no coração de vocês. Quando a gente fala de coração, é essa região aqui. Lógico, o coração tá mais do lado esquerdo, tá? A câmera acaba sendo um pouco invertida aí para vocês, tá? Então aqui é minha mão esquerda, a mão da aliança, tá? Aqui é o lado esquerdo meu. Então aqui está a nossa área cardíaca. Mas a gente fala muito aqui porque é onde a gente fala de angústia, onde a gente fala quando a gente tá triste, é aqui que pega, né? É como se pegasse a camiseta e te puxasse. Então dentro desse processo, quando você chega num lugar e você vê que o negócio tá te angustiando,
que aquele negócio está batendo aqui em você, entenda que você tem um sinal que está sendo enviado para o seu cérebro. E o seu cérebro começa a fazer o quê? A direcionar a informação para isso, para o que você está vivendo no seu ambiente. Aí o seu cérebro vai buscar algumas informações. Que tipos de informação? Dentro do ambiente, você tem um tipo de comportamento. Então, quando a gente fala de ambiente, quando você vai na sua casa, você tem um comportamento. Quando você está no trabalho, você tem outro comportamento. Isso não é problema nenhum, ok? Quando você vai no supermercado, você tem um comportamento. Agora, quais são os comportamentos que você tem que facilitam o seu dia a dia? E dentro dos comportamentos, vamos fazer uma subida rápida dentro da solução, tá? Dentro desse comportamento, qual capacidade você consegue usar para facilitar isso para você? E daí você criou a sua capacidade, automaticamente você olha em seguida e fala assim, isso pode gerar um hábito para mim? Se esse hábito for positivo, isso virou uma crença para você, isso virou um tipo de valor e você se identifica com algo maior. O grande problema é quando essa linha que a gente subiu, ela desce. Porque você está se identificando já com uma bagunça e você não se identifica. E isso gera sofrimento, ok? Aí a sua capacidade de atuação diante de uma informação, ela diminui. E automaticamente o que acontece com você? Você gera sofrimento para o seu cérebro. E aí, qual o comportamento que você tem? O comportamento, muitas vezes, ele vai gerar uma tristeza para você. Ele vai gerar uma não ação. E dentro disso, o seu ambiente, ele desaba. Então, quando a gente fala de conhecimento, nós precisamos falar de um sistema que funciona. É até interessante, né, eu olhar nesse momento, né, até pus a camiseta, porque eu estou em casa mais uma vez, tá, então eu estou descontraído, aí eu vi aqui a marca, né, a Puma, e aí lembrei da época que eu gostava muito de material esportivo, né, sempre fui um cara que gostei muito de roupa da Nike, essas coisas, não por marca, mas por conta de qualidade de tecido, né, igual Puma, isso aqui é incrível a qualidade. E eu lembrei da época que eu jogava futebol. Se a gente for olhar o esporte como um todo, se você tem uma equipe organizada, ela funciona muito bem. Quando você tem uma equipe desorganizada, ela não funciona bem. Então, o que é uma organização? Uma empresa precisa ser organizada. Uma família precisa ser organizada. Mas vocês vão de concordar comigo que uma família é uma microempresa. Porque você também tem funcionários, um deles é você. Você tem folha de pagamento, você tem que ter entrada e saída. Então, dentro disso, a organização ela precisa sim estar muito bem, de certa forma, não 100% organizada, mas ela precisa o quê? De estar dentro de uma possibilidade de equilíbrio. E as pessoas muitas vezes não olham para isso. Então, aqui a proposta que eu sempre faço para você é sobre conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você vai alimentar o quê? A sua vida. Porque tendo conhecimento, você vai se conhecer. Agora, quando a gente fala de conhecimento, é interessante porque quando eu tenho, né, feito alguns trabalhos na minha vida, como eu fiz com uma amiga a respeito do Feng Shui, na minha casa, na minha clínica, no meu consultório principalmente. Daí depois eu fiz também uma parte de organização de casa, a gente arrumou guarda-roupa, a gente fez o que serve vai para um lugar, o que não serve vai para o outro. Fácil acesso é tudo que está no seu dia a dia, o que você não usa no seu dia a dia, você coloca em outro lugar. Por exemplo, aqui na minha cidade, Araçatuba, é um lugar muito quente, então as blusas de frio, elas podem ficar lá em cima. Agora, se eu morasse em um lugar que faz muito frio, a blusa de frio teria que ser um lugar mais prático dentro de um guarda-roupa. Então, para mim, o que tem que ser prático no meu dia a dia do Cláudio? Eu sou um cara que trabalha de roupa social, tá? Eu trabalho de camisa, de calça, sapato, meia, cueca, vamos pensar assim, tá? Então, a cueca fica fácil de pegar, a meia fica fácil de pegar, as camisas ficam fáceis, inclusive organizadas em cores, tá? Tem gente que fala assim, mas isso é bobeira. Eu falo assim, é bobeira? Sempre foi para mim até eu conhecer de organização. Quando eu entendi de organização, eu olhei e falei, nossa, mas fica muito mais fácil, porque quando eu olho o azul, eu sei onde está mais claro, mais escuro, e aí você vem por uma tonificação, e aí você olha e fala, nossa, fica muito mais fácil. Eu ganho tempo, né? Não vou falar que eu perco tempo aqui, nós vamos só no positivo, tá? Eu ganho tempo com a minha organização. Então, dentro disso, quanto que eu estou gastando de energia para fazer isso? Eu estou poupando energia, porque se meu cérebro entende que eu estou gastando muita energia, o que ele faz em seguida? Ele precisa dessa energia. E aí, dentro dessa energia, o que ele vai fazer? Ou ele vai fazer eu comer mais para ter mais energia extra, tá?
Ou ele vai reter energia em mim, uma das formas de reter energia é engordar, porque lembra, a gordura é um estoque de energia, tá, gente? Nós não vamos entrar muito nisso, mas é um estoque de energia. Outra coisa, ele pode fazer eu querer dormir muito, eu fico preguiçoso, porque cérebro ativo gastando energia, cérebro passivo, ele está poupando energia. Então, se eu gasto muita energia, eu vivo cansado. Se eu gasto muita energia, eu vivo como? Eu vivo com fome, eu vivo com sono, eu vivo doente, porque o cérebro não sustenta uma vida em desordem. Então, quando eu comecei a organizar minha vida, no sentido de tudo, das facilidades, eu citei para vocês guarda-roupa, mas isso é o mais simples. A minha sala é assim, o meu atendimento, eu estico as minhas mãos, eu pego tudo que eu preciso. Fica tudo muito próximo de mim, o meu dia a dia, ok? Mas é lógico que tem horas que eu preciso de alguns recursos que não estão perto de mim. Aí eu me movimento, aí eu gasto energia. Mas aqui a gente está falando sobre uma organização que facilita a minha saúde. Porque a desorganização faz o quê? Faz você judiar da sua saúde. E isso, a gente está falando aqui por enquanto de gasto energético. Só que já se sabe nos dias atuais que todas as vezes que você gera uma angústia, vai para uma determinada área do seu corpo. E eu vou começar a mostrar isso para vocês de uma maneira bem simplista. Quando você olha para uma informação, porque lembra, nós somos individualidades, então isso é muito importante, até não ia colocar isso, mas eu vou falar, tá? É um upgrade aí na live, tá? Então, quando a gente fala, tá, de individualidades, por exemplo, eu sou um terceiro filho da minha mãe, eu sou uma energia neutra. Uma energia neutra sabe conduzir o masculino e o feminino. Então, dentro disso é importante a gente saber se eu tenho energia masculina, se ela é feminina, se ela é neutra, se ela está num lugar real, se ela tem simbologia. Tudo isso nos dias atuais já se sabe. E isso você começa a mapear o seu eu. E aí eu começo a saber qual o momento que eu devo gerar um gasto energético de ação, ou o momento que eu devo atrair as coisas para mim. Tem os momentos que eu preciso me comunicar, por exemplo, aqui com vocês, tá? Eu estou no momento onde eu estou fora da minha área de conforto. Por quê? Eu sou visual. Eu gosto de ter o flip chart lá para estar desenhando para vocês, para estar mostrando as coisas para vocês. Porque a minha facilidade de comunicar é mostrando. Então eu mostro num PowerPoint, eu mostro num flip chart, eu mostro com os bonecos de constelação. De alguma forma eu gosto de mostrar. Ok? E como que eu, Cláudio, aprendo? Eu aprendo vendo. Então eu sou um ótimo leitor, eu sou uma ótima pessoa para assistir filme, porque eu aprendo muito fácil. Eu lembro na faculdade de uma aula que eu estava tendo sobre movimento muscular, né, que as pessoas às vezes não sabem exatamente, tá? Mas você tem movimento isotônico, excêntrico, isométrico. Isométrico é o que vocês mais escutam, né? Isometria é quando a gente faz um MUC, né, que fica parado, tá? Então o músculo ele entra em contração das duas pontas, tá? Mas ele não faz movimento, ele só faz contração. E aí quando é das duas pontas, ele está fazendo contração, mas se afastando, é excêntrico. Quando ele faz contração aproximando, é isotônico, isocinético, enfim, gente, tem um monte de coisa aqui, mas eu só tô lembrando disso por quê? Porque eu lembro da aula perfeitamente de subir escadas e aí a professora falava assim, flexão isotonia dos flexores de quadril, e aí ela ia citando tudo isso, mas é muito mais fácil para mim lembrar o visual do que ela estava passando e a escada, do que e o músculo funcionando, do que propriamente da linguagem. Porque hoje ainda um amigo meu falou assim para mim, Claudinho, pô, fiquei feliz, vi uma live sua, você tá com uma oratória ótima. Eu falei assim, poxa, tá longe, né, do que eu quero. Mas para mim não importa, o que importa é que eu tô entregando conteúdo. E receber esse elogio dele, que é um cara que é um super amigo meu de São Paulo, foi muito importante. Mas a oratória é a minha maior dificuldade. É a minha maior dificuldade. A minha facilidade é a parte visual. Eu sou um cara visual muito fácil. Então, dentro do futebol que eu citei para vocês, ou dentro de um esporte, quando eu olho para a quadra, para o campo, eu vejo uma organização, eu consigo ver o que é uma equipe organizada, uma equipe desorganizada. Quando eu entro, vou falar, tá? Na casa de um amigo, eu sei se a vida dele é organizada ou desorganizada. Quando eu entro na sala de trabalho de uma pessoa, eu sei se ela é organizada ou desorganizada. Então, essa organização, ela faz a gente poupar energia. Mas vamos lá então. Então nós temos as individualidades. Nós temos pessoas de energia masculina, feminina e neutra. Nós temos pessoas que são primeiro, segundo, terceiro filho, alfa, beta e gama, tá? Então dentro disso daí existem várias informações
pra gente estar trabalhando, né? Aqui um amigo meu, Carlinhos, falando, né? Por isso era capitão. Mas eu falo assim, que eu não era capitão, muitas vezes, gente, porque eu era o melhor. Eu sempre fui capitão porque eu sabia ser líder, eu sabia que tinha gente melhor do que eu, como ele, por exemplo, tá? Então eu respeitava que tinha gente melhor que eu, só que eu sabia conduzir, eu sabia fazer o grupo funcionar, tá? Eu costumo dizer que eu era um ótimo apresentador de trabalho. Eu era a melhor pessoa do grupo para segurar a cartolina, porque eu não gostava de falar, nunca gostei. Hoje, adoro falar, sou palestrante, treinador, professor. Hoje, para mim, já não é mais essa minha dificuldade. Hoje, a minha dificuldade, tá, é fazer a minha comunicação chegar no outro, as pessoas pegarem esses conteúdos e conseguirem trazer para dentro de si. Então, voltando, eu falei para vocês que eu estou dentro da minha área de conforto. Então, o meu cérebro, que teria que estar trabalhando aqui numa onda alfa, né, que é de lazer, ou mesmo na onda teta, que é de relaxamento e de aprendizado, tá, que é essa onda de frequência que eu vivo, e meu cérebro vive super tranquilo, nesse momento ele está numa onda de frequência beta. Eu estou um pouco conscientizado, gastando um pouco de energia, por quê? Porque eu estou mais concentrado. Então, dentro disso, o que acontece? Meu cérebro está gastando um pouco mais de energia. E automaticamente eu já começo a suar um pouco mais. Por quê? Porque meu cérebro recebeu essa informação e eu começo a ter gasto energético. Então eu preciso me concentrar no que eu preciso falar para falar sobre organização e sobre saúde. Mas aqui a gente precisa interpretar o quê? Que a minha percepção de vida não necessariamente é igual à sua. E a sua não vai ser igual à do outro. Por isso que os relacionamentos muitas vezes se tornam difíceis. Mas dá para facilitar. Quando você tem conhecimento e autoconhecimento. Então você se conhece, você sabe como lidar com o outro, porque a gente muitas vezes quer mudar o outro e a gente não muda. A gente muda o nosso ambiente? Sim, tá? A gente facilita todo o processo de funcionamento e aí você começa a entender a importância de uma cama, a importância de uma televisão no lugar certo, a importância de uma mesa no lugar certo, de saber sentar no lugar certo, que é onde você gasta menos energia. Imagina eu trabalhando aqui, de frente para televisão, para vocês aqui, e atrás tem o corredor. O tempo inteiro as pessoas me chamam e eu fico olhando para trás. Dentro disso, olha o tanto de energia que eu gasto. Então, dentro desse processo, se eu tenho uma porta atrás de mim, a todo momento ela pode ser aberta, e às vezes eu não consigo relaxar, porque eu estou produzindo um vídeo, e às vezes ela se abre e gera um problema, ok? Então, por exemplo, eu estou aqui de frente para a janela do meu quarto, né, para a porta da minha sacada. Então, se meus filhos aparecerem aqui, eu estou pronto, já sei o que eu tenho que fazer. A luz do meu quarto teve que ficar acesa para ter uma boa iluminação no meu rosto. Então daqui a pouco minha filha vem e apaga a luz, porque ela é super organizada, né? Ela vai ver luz acesa falando, papai, tá a luz acesa, e ela apaga, automaticamente eu já estou pronto para abrir a porta, ir lá e acender. Então isso eu estou só citando para vocês que é a minha forma de manter uma organização, de automaticamente de fazer o quê? De manter o meu cérebro no menor gasto energético possível. Isso é uma organização. Agora, se eu tenho algo que está me fazendo gastar energia, aí a gente precisa começar a entrar nas formas. Se eu não estou assimilando, se aquilo está indigesto para mim, olha a palavra que eu usei, indigesto. Quando eu falo indigesto, nós temos algum trajeto aí, boca, esôfago, estômago, intestino, não é isso? Então, quando algo se torna indigesto para mim, automaticamente eu posso ter esses tipos de patologias que eu falei para vocês. Problemas de garganta, problemas de esôfago, problemas na língua, problemas de estômago, problemas de intestino, tá? Agora, se eu começo a achar que tem uma pessoa que está atentando à minha integridade, que ela está me ferindo o tempo inteiro, que essa pessoa pode me dar uma facada nas costas, porque quando eu saio ela não está ali, aí eu estou entrando numa outra área do meu cérebro, tá? E aí dentro disso nós temos os tecidos, a gente chama de córion, tem a área que protege você, como por exemplo o peritônio. Esses dias eu atendi uma mulher e ela virou e falou assim, eu perdi meu pai. Aí eu virei e falei assim, o que aconteceu com seu pai? Ele teve um câncer. E aí eu preciso ir buscando qual é a desorganização na vida dela. E o pai gerou uma desorganização com essa morte. Aí ela virou, meu pai teve um câncer de peritônio. Eu virei e falei assim, o seu pai se sentia atacado o tempo inteiro? Como que o senhor sabe disso? Eu falei, eu não sei de nada, eu só sei fazer leitura corporal. Só que isso se torna uma lógica em um determinado momento da sua vida, porque você começa a entender um pouco mais. Então, quando eu me sinto atacado o tempo inteiro, é meu córion que vai sofrer, tá? Então, dentro disso, é o peritônio, é a pleura, tá? Tem áreas cardíacas, não, como o pericárdio, tá? Tem áreas que são também de mama, tem áreas que são de medula, enfim, nós temos um monte de coisa. E aí tem as pessoas que quando tem um problema, uma desorganização,
elas vão sofrer mais com o quê? Lembra? Então tem gente que vai sofrer tendo uma gastrite, tem gente que vai sofrer tendo uma esofagite, tem gente que vai sofrer tendo diarreia e os problemas de intestino, tem gente que vai sofrer tendo um problema de peritônio, tá? Problemas de mama. E aí tem outros que vão começar a ter dores musculares, dores tendinosas, dores de bursite, tá? Das bursas, né? Por quê? Porque aqui tem um tecido que a gente chama de desvalorização. Quando você se sente potente, seu organismo funciona. Quando você se sente impotente diante de uma desorganização, de um ambiente desorganizado, lembra que eu falei um comportamento inadequado, tá? Quando você tem como que eu posso colocar assim, uma capacidade sua que você não consegue usar. Então, dentro desse processo, você precisa o quê? Ter conhecimento. Então, essa é a organização que eu falo. Organize o seu ambiente, organize a sua vida, e tudo isso vai facilitar o seu processo também, mas para isso você precisa se conhecer. E aí você começa a se valorizar, começa a saber quais são as suas qualidades. Porque eu descobrindo as minhas qualidades, o que era potencial para mim, eu potencializei outras áreas da minha vida. Eu não sou só um terapeuta, eu sou filho, eu sou pai, eu sou marido, eu sou irmão, eu sou neto, eu sou sobrinho, eu sou primo, eu sou amigo. Quem são meus amigos sabe o quanto que eu sou parceiro. Eu sou professor, os meus alunos sabem o quanto que eu me entrego num processo de aula, ok? Então, dentro disso, nós temos ainda uma área que a gente chama de proteção. E a proteção, quando ela acaba, ela gera o quê? Separação. Então, quando a gente tem uma separação, muitas vezes nós temos o quê? Problemas, por exemplo, de pele, problemas de queda de cabelo, tá? Nós temos problemas de unhas, nós temos problemas de tireoide, nós temos problemas muitas vezes de bexiga, aí depende da área específica. Muitas vezes nós temos problema com os olhos, porque você vê a separação. Uma pessoa indo embora, uma pessoa que você não conseguiu proteger, no caso de um filho, por exemplo, uma pessoa que abre a porta e vai embora. Então, olha só quanta informação para a gente entender o que é um processo. O que é um processo, gente? Simplista de organização. E quando você organiza, você está dando a organização para quê? Porque é importante na sua vida. O que é importante na sua vida? Dentro da tua casa, eu vou dizer para você o que eu acho, tá? Baseado em Feng Shui, por exemplo, tá? A sala, seu quarto, seu banheiro. Cláudia, a cozinha. Até a sala menos, mas seu quarto e seu banheiro, gente. O banheiro é uma energia que você precisa entender. Tá? Prometo para vocês que eu ainda vou fazer uma live sobre essa parte do Feng Shui com uma amiga minha para falar um pouco sobre os ambientes específicos da casa. E aí vocês vão entender o quanto que uma bagunça atrapalha. Eu lembro quando ela foi na clínica e ela me deu algumas organizações que eu precisava fazer, e eu mexi nos armários, eu mexi até nas minhas roupas aqui de casa, como que a energia sobra. Então a gente tem que aprender a não acumular. Porque esse não acúmulo não gera movimento. E o não movimento gera o que? Impotência. E a impotência gera não assimilação. E aí isso tudo vai virando uma bola de neve na sua vida. Então, aqui eu convido as pessoas a se conhecer. Só que lembra, para isso funcionar para mim, tem que ser visual. Para um auditivo, é outra estratégia. Para um primeiro filho, a estratégia é totalmente diferente da minha. O primeiro filho começa tudo com muita energia, porque ele tem energia. Terminar, muitas vezes, não é ele que termina. Então aqui eu estou mostrando para vocês várias observações que nós podemos ter. Para quê? Para a gente se sentir útil, para a gente servir a uma sociedade, ok? E de maneira consciente, porque no começo da live eu falei para vocês, o inconsciente, ele é uma grande parte, praticamente 90% a 95% que se diz, ok? Logo, se sobrar 5% aí para o consciente, é quase nada, é zero em estatística, ok? Então, o consciente, ele também, além de ser menor, ele é mais lento do que o seu inconsciente. O seu inconsciente faz assim, centenas de bits por segundo, consciente, sendo inconsciente, senta aí, se prepara, tá? Milhões de bits por segundo, essa é a velocidade do seu cérebro inconsciente. É um carro andando a 100 km por hora no seu controle, e o outro a milhões de quilômetros por hora, você não tem controle dele. Então, dentro disso, quanto mais você se conhece, mais você se organiza. E aí você toma responsabilidade da sua vida. Que essa é a pergunta que eu tenho feito muito para as pessoas. Qual é a sua cor? Quando eu falo da sua cor, nós estamos falando de conhecimento, organização e responsabilidade. Essa é a sua cor. A minha cor é,
eu procuro levar meu conhecimento sempre, em todas as áreas da minha vida, não é só em saúde, não. Eu tenho buscado na parte de alimentação, na parte de finanças, na parte de lar mesmo, para conhecer mais meus filhos, buscar na escola, entender. Lógico, como eu sou terapeuta sistêmico, eu dou curso nessas áreas, né, de pedagogia, na parte de empresarial, isso se torna mais fácil para mim? Sim, mas por quê? Porque eu tenho conhecimento. Só que esse conhecimento, ele pode ser seu, ele pode ser de todo mundo, desde que você busque isso. As pessoas precisam buscar, elas precisam querer. E aí tem pessoas que falam, Cláudio, mas eu não sei aonde eu começo. Eu falo, se eu puder servir, tá? Manda um direct aí, a gente vai conversar e eu vou te mostrar para onde você pode, mas você vai precisar investir alguma coisa. E daí você vai ter que fazer curso. Ou então, no mínimo, você vai ter que investir o quê? Em tempo. Porque o YouTube hoje, aqui, gente, isso daqui, se você está se dedicando a me escutar, dentro disso, é de graça. Então, se você for pegando pequenas coisas e fazendo e colocando em prática, nós precisamos agir. As pessoas não agem, as pessoas gostam de criticar, mas não agem, não tem ação. Nós precisamos ter ação. Mas se você agir do lugar errado para a direção errada, você perde tempo, você perde dinheiro e você perde saúde. Nós estamos falando aqui de saúde. Então, se você sabe qual o lugar que você está, para onde você deve ir, como você deve fazer isso, gastando o mínimo de energia possível, facilitando todo o seu processo, automaticamente a tendência é que você tenha ótimos resultados, mas aí a responsabilidade é sua. Então, cada vez mais, pessoal, se organiza, pega papel, escreve. As pessoas não têm mais o hábito de fazer isso. Tem que escrever, você tem que trombar no seu papel. Eu costumo dizer para as pessoas que precisam tomar remédio, vivem falando para mim assim, mas eu esqueço de tomar água. Eu falo assim, caramba, põe um remédio do lado da sua pasta de dente, eu duvido, você escova o dente todo dia. Ou também tá de sacanagem, né? Não tá escovando o dente, tá vivendo, né? Mas tudo bem, cada um na sua particularidade. Então, dentro disso, gente, desculpa a brincadeira, mas eu sou assim, tá? Então, dentro disso, deixa lá. A água, ela tem que estar na sua mão, enroscada em você o tempo inteiro. A hora que você for mexer, você derruba ela, e aí você não vai querer derrubar mais, você vai querer beber. E as pessoas não fazem o que é de graça. De graça, gente. A melhor forma de você baixar uma onda de frequência e de você acalmar o seu eu e de você se transformar em uma pessoa melhor é respirando. Mas tá todo mundo tão agitado hoje em dia que vive assim, ó. Presta atenção agora na sua respiração. Conta em segundos. Quanto tempo você faz uma inspiração puxando o ar e quanto tempo você solta o ar. Às vezes você vai estar fazendo isso em 3 segundos. Sendo que eu sempre publico para vocês dizendo 6 segundos soltando o ar, 5 segundos puxando. Então vai. Gente, respiração profunda é a melhor coisa que tem. Isso é científico, isso não é bobeira. Eu tenho um software que mostra isso. Se vocês tiverem curiosidade, assistam o documentário que chama Ian. O Ian, ele mostra um determinado momento onde o cara, ele vai lá num laboratório nos Estados Unidos, na Hatmat, tá? Eu tenho esse software, ok? Então, lá o cara começa a mostrar como que funciona tudo e como que o nosso cérebro sente só o campo de aproximação. Quando o cara tá lá monitorado, tá? Automaticamente o cara pergunta assim pra ele, vem cá, e seu relacionamento, seu casamento, como é que tá? Cara, aquilo bomba. E seu advogado, não sei o que, aquilo bomba. O aplicativo que eu tenho, tá? É um software, aliás, né? Dentro disso, quando eu dou uma informação para a pessoa, automaticamente isso bomba. Mas lembra, o visual talvez eu tenha que mostrar. O auditivo é só falar. O sinestésico eu tenho que fazer ele imaginar que ele está andando, que ele está se movimentando dentro do estresse dele, dentro do ambiente dele. Então, é assim que eu vou testando as pessoas e mostrando para elas, ó, você está em incoerência, você está aqui com a variabilidade cardíaca e aqui você está alterado e por isso você está gastando muita energia, você está gastando muita energia, seu cérebro está funcionando assim, assim, assado, e isso vai gerar isso e aquilo para você. E aí muitas pessoas não entendem por que machucam por bobeira ou que geram doenças que vêm por quê? Por má organização. Então, o que eu sugiro sempre para as pessoas, tá? É sempre conheça a sua organização, mas antes de se organizar, se conheça, veja quais são as suas capacidades, qual o comportamento que cabe a você, quais são os hábitos que você pode mudar. Eu fui na nutricionista umas semanas atrás, ela me mostrou o que não funciona no meu organismo, né? Ela mostrou o que é intolerante para mim. E o que funciona, ela me sugeriu. Agora, eu tô tirando as intolerâncias porque, por exemplo, tá? Eu tenho intolerância a arroz, eu tenho intolerância nesse momento a café. São coisas que eu gosto. E eu não sou viciado em café, mas eu gosto do meu cafezinho, é meu momento de reflexão, de pensamento, de bate-papo com os meus amigos que vão lá na clínica bater papo comigo, tá? Então, se você
é um amigo que quiser um dia ir na clínica, manda uma mensagem, te marca, a gente vai bater um papo para tomar café, tá? E se não der para tomar café, a gente toma água, e se suco, o que tiver. Na clínica só não vai ter cerveja, tá? Então, dentro desse processo, gente, o que a gente precisa estar entendendo sobre organização é como você funciona e como você vai potencializar o seu funcionamento diante do quê? Da sua organização. Qual organização? Trabalho, família, mas se você tem a sua organização primeiro a ser feita, ela é interna. Ela começa dentro de você e ela é facilitada pela sua respiração. E isso começa a potencializar várias outras áreas da sua vida, tá legal? E isso você pode fazer de forma consciente, organizada, determinando primeiro o que é importante, aí depois você vai, o que é circunstancial. Eu abri mão de muitas coisas circunstanciais, por quê? Porque aquilo me gerava uma perda de energia. E aí eu tive que fazer um escalonamento para entender o que é importante para mim. E dentro disso, hoje eu potencializei tudo, eu sei exatamente o que eu quero. Por quê? É como se eu tivesse desenhado a minha vida. Tipo, eu desenho meus dias, eu acordo e falo, amanhã eu vou fazer isso. E dentro desse desenho, eu sei quem é o Cláudio, como ele funciona diante de todos os relacionamentos. Então, pessoal, foi assim que eu me tornei uma pessoa útil, me sentindo cada vez mais útil. E se eu não sou útil, eu prefiro não estar. Porque essa não é a minha missão. Eu tenho um propósito de vida e esse propósito é servir. E a minha missão é entregar conteúdo, é entregar conhecimento para as pessoas. Se eu puder de alguma forma servir a vocês, entre em contato, a gente vai estar sempre conversando. Se eu puder servir de maneira gratuita, lógico que eu vou fazer de maneira gratuita, só que tem coisas que tem valor, por exemplo, sessão, curso, essas coisas, mas tudo a gente pode conversar, tá legal? Espero que nesse bate-papo aqui de 30 minutos, lembra, eu não gosto de passar muito de 30 minutos, tá? Espero que eu tenha entregue bastante coisa para você começar a pensar um pouco na sua vida. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Qualquer coisa eu estou à disposição. Valeu, obrigadão.